Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar o estudo de geometria analítica. Começaremos estudando os conceitos iniciais de ponto e alguns conceitos sobre a reta, já dois entes geométricos aí na aula de hoje. Será uma aula um pouquinho mais densa, um pouquinho mais extensa, mas é necessário, caso contrário, nós não conseguiremos vencer todo esse conteúdo até o final do semestre. Então peço bastante atenção e bastante aplicação de vocês aí para o assunto da aula de hoje, beleza? Vamos lá. O sistema cartesiano ortogonal, o que é isso? É o plano cartesiano que a gente já conhece, né? Então você já sabe que ele tem eixos perpendiculares entre si, o eixo horizontal x é chamado de eixo das abscissas, o eixo vertical y é o eixo das ordenadas, eles se cruzam no ponto origem, que é o ponto 0 e 0, ok? Se a gente quer localizar um ponto P no plano cartesiano, a gente vai usar um par ordenado, x de P, y de P. Existe uma relação recíproca, né? Que um par ordenado associa-se a um único ponto e um único ponto se associa e um ponto se associa a um único par ordenado também, tá bom? E aí eu tenho um exemplo aqui, né? Um plano cartesiano, vamos associar os pontos O, A e B. Então o A está aqui 0 e 8, né? O O, que é a origem, 0 e 0, e o B, 12 e 13. Vê que a abscissa do B, né? Só arrumar aqui que está ruim de escrever. A abscissa do B está aqui, é 12. Se a gente contar os quadradinhos aqui, vai dar 12. Enquanto que a ordenada do B, aqui em cima, é 13. Ok? Então, se eu marcar um ponto qualquer, aqui, por exemplo, que ponto é esse? Que ponto é esse aqui? Vamos chamar de C. Então ele vai ser o ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5 unidades para X, para a abscissa, e 1, 2, 3, 4, 5 unidades para Y ordenada. Então é um ponto 5, 5. Onde é que está o ponto D de abscissa? 3, ordenada 2. Então, 1, 2, 3, abscissa, sobe 2 unidades na ordenada, aqui vai estar o ponto D. É assim que a gente vai fazer marcação de pontos no plano cartesiano. Então, a gente tem ali a origem, ponto A, ponto B, que já foi falado ali, tá bom? Os eixos dividem esse plano cartesiano em 4 quadrantes. É importante esse nome aqui, tá, pessoal? Os quadrantes. Eles vão ser numerados no sentido anti-horário. Começando lá, primeiro quadrante. Note que, para um ponto pertencer ao primeiro quadrante, ele tem que ter abscissa positiva e ordenada positiva. No segundo quadrante, abscissa negativa, ordenada positiva, porque ele está à esquerda do zero, abscissa negativa, para cima do eixo X, ordenada positiva. No terceiro quadrante, abscissa e ordenada, ambas negativas. E no quarto quadrante, ele volta a ter abscissa positiva, mas mantém a ordenada negativa, porque ele está abaixo do eixo X. Certo? Se a abscissa é zero, significa que esse ponto pertence ao eixo das ordenadas. Então, por exemplo, a gente viu lá o ponto 0 e 8, ele estava no eixo das ordenadas, né? Aqui, o ponto aqui, 0 e 4, ele pertence ao eixo das ordenadas. Da mesma forma, se a ordenada for 0, é porque o ponto pertence ao eixo das abscissas. O ponto aqui, 3 e 0, por exemplo. E a qual quadrante esses pontos pertencem? A nenhum dos quadrantes. Para pertencer ao quadrante, ele não pode pertencer aos eixos. Então, ponto em cima de eixo não pertence a quadrante. Tá ok? E a origem, professor, pertence a qual dos eixos? Aos dois. A origem é o ponto de interseção dos dois. Então, é um ponto que pertence aos dois. Além disso, existem duas retas especiais. Uma delas é a bissetriz dos quadrantes ímpares, que corta o eixo, os quadrantes 1 e 3. Os pontos dessa reta, todos eles têm esse formato alfa-alfa, ou seja, abscissa e ordenada iguais, certo? Enquanto que
a bissetriz dos quadrantes pares, tá? No outro sentido aqui, na outra direção, tá? Ela corta os quadrantes 2 e 4. Você nota que os pontos dessa bissetriz são alfa e menos alfa. Ou seja, tem o mesmo valor absoluto, o mesmo módulo, mas com sinais opostos. Menos 4 e 4, menos 2 e 2, 1 e menos 1, 3 e menos 3. Tá ok? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos determinar as coordenadas dos pontos indicados no plano cartesiano. Vamos lá, gente. Ponto A. Quem que é o ponto A aqui? O ponto A ele tem a abscissa 3, ordenada 2. Então, o ponto A é 3 e 2. Professor, e se eu escrever que ponto A é 2 e 3? Errou. Porque 2 e 3 é outro ponto, não é o A. Está em outro lugar. Tá ok? Ponto B. Cadê o ponto B lá no nosso desenho? Ponto B está aqui, ó. Ele tem a abscissa 1, ordenada menos 1. Ponto B é 1 e menos 1. Ponto C. Está lá em cima. Abscissa menos 3, ordenada 4. Menos 3 e quarto. Ponto D, aqui embaixo. Abscissa menos 1, ordenada menos 3. Menos 1 e menos 3. E o ponto E? Está em cima do eixo X, na abscissa 2. Quanto vale a ordenada dele? 0. Então, o ponto E é o ponto 2 e 0. Legal? Olha esse segundo exercício. Determinar o valor real de B, de modo que o ponto B, que é 4, e Bzinho menos 4, pertença ao eixo das abscissas. Para ele pertencer ao eixo das abscissas, isso aqui tinha que ser 0. Então, se Bzinho menos 4 tem que ser 0, é necessário que o Bzinho seja 4. Tranquilíssimo, né? 3. Vamos representar no plano cartesiano os pontos A, 1 para x, 5 para y, B, 4 para x, 1 para y, C, 1 para x, 1 para y, e depois nós vamos unir esses pontos com segmentos de retas, para ver que figura que vai formar. Se são 3 pontos, pode formar um triângulo, mas pode não formar. Vai que os 3 pontos estão numa mesma reta, aí não forma triângulo. A gente vai falar disso mais para frente, tá bom? Então vamos lá, ponto A, 1 e 5. Então, 1 para x, está aqui, 5 para y, está ali. Já tem aqui o tracejadinho. Se você está fazendo isso num papel branco, faça um tracejado paralelo ao y, um tracejado paralelo ao x, tá bom? Ponto B, 4 para x, 1 para y. Abscissa 4 ordenada 1. Ponto C, 1 e 1. Está aqui. Traça agora então os segmentos de retas AB, BC e AC. Está aqui. Formou um triângulo. E mais que isso, um triângulo retângulo. Por que eu sei que ele é retângulo? Porque eu vejo aqui que B e C têm a mesma ordenada, ou seja, estão na mesma altura, enquanto que A e C têm a mesma abscissa, estão na mesma vertical. Se eu corto uma vertical com uma horizontal, é lógico que eu tenho um ângulo de 90 graus. Tá bom? Vamos analisar o conceito de distância entre dois pontos. Só um pouquinho aqui. Aí. Distância entre dois pontos. Muitas vezes é importante eu conhecer essa distância. Eu quero calcular o tempo que vai levar para percorrer, eu quero calcular o custo de um deslocamento. Então vamos considerar dois pontos A e B. E a distância deles eu vou escrever assim, ó, D de A e B. Tá? Ah, o senhor precisa ter essa vírgula? Não. Às vezes a gente escreve só assim, D a B, a gente sabe que é a distância de A até B. É a medida do segmento AB, de origem em A, extremidade em B, ou origem em B, extremidade em A, até porque a distância independe do sentido que você vai andar. Vamos ver alguns exemplos de cálculo da distância. Preste sua atenção. 3 exemplos. E veja que eles são diferentes. No primeiro, eu estou indo de um ponto A, 2 e 1, para um ponto B, 8 e 1. Os dois pontos têm a mesma ordenada. Isso significa que a distância entre A e B ela é representada simplesmente por esse segmento horizontal. Quanto que eu andei do 2 até o 8? Ora, a distância é 8 menos 2. Vê que é uma diferença, né? Senhor, e se eu calculasse 2 menos 8? Então o ideal é eu pensar em módulo da diferença. Certo? Para quê? Para eu não colocar sinal, porque distância não tem sinal, não tem sentido. Então essa distância é de 6 unidades.
Aqui a distância está na vertical. Então eu tenho aqui dois pontos que têm a mesma abscissa, menos 3 e 1, menos 3 e 5. Uma variação vertical do 1 até o 5. É um elevador. Quantos andares ele subiu? 5 menos 1. Posso pensar no módulo. Outra maneira de escrever módulo é eu pensar na raiz quadrada disso tudo aqui elevado ao quadrado, tá bom? É a mesma coisa que módulo. Então, eleva ao quadrado, tira a raiz, você só eliminou a questão do sinal. 5 menos 1 é 4, então a distância ali é 4. Só que aí, nesta nova situação, eu tenho o A aqui, então o A é 0 para x, 8 para y, e o B é 12 para x, 13 para y. São os dois pontos lá daquele primeiro exemplo de colocar eles no plano, tá? E eu quero calcular a distância entre A e B. Só que para eu analisar essa distância aqui, eu vou construir um ponto C, um ponto auxiliar. Porque A e B não têm nem a mesma abscissa, nem a mesma ordenada. Eu construo esse ponto C, que é um ponto que tem a abscissa 12, ou seja, tem a mesma abscissa do B, e tem a ordenada 8, tem a mesma ordenada do A. Professor, podia ter escrito esse ponto aqui, um ponto D, que seria o ponto de abscissa 0, ordenada 13, também não ia dar? Ia sim, não faz diferença nenhuma, tá bom? Esse ponto auxiliar vai me ajudar. Por quê? Porque você enxerga aqui um triângulo ABC que é retângulo, porque eu estou pegando dois pontos com a mesma ordenada e dois pontos com a mesma abscissa. Então, eu sei essas distâncias. Aqui andou 12 unidades e aqui andou 5 unidades. E essa distância A e B se torna a hipotenusa. E aí você faz o quê? Pitágoras. A distância de AB ao quadrado é igual à distância de A até C, que a gente viu aqui que é 12 ao quadrado, mais a distância de B até C ao quadrado. Essa distância que eu quero saber ao quadrado, então vai ser 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 144 mais 25 dá 169. Tira a raiz quadrada disso. Professor, não tem que ser mais ou menos raiz quadrada? Não, porque distância nunca vai ser negativo. Sempre maior ou igual a zero. Então a raiz quadrada de 169 é 13. E a distância é 13. Outra coisa importante de se analisar nesses exercícios que a gente fez é que nenhuma das distâncias eu coloquei unidade, porque, por padrão, ela é adimensional, ou seja, ela não tem unidade, mas ela está aberta a receber qualquer unidade que você coloque para comprimento. Então, se você coloca lá que o teu plano cartesiano está em metros, ela pode ser metro. Se você coloca em centímetros, ela pode ser centímetro. Tá bom? Tá. Mas, professor, imagina que eu tenho dois pontos. Não estou enxergando o plano cartesiano, e nem preciso. E vocês vão ver que na geometria analítica a gente evita ficar fazendo muito desenho. E eu quero saber como calcular a distância entre esses dois pontos. Então você tem o A, que tem coordenadas x de A, y de A, e o B, que tem coordenadas x de B e y de B. Qual que é o segredo? Novamente, construa um ponto alternativo, um ponto C. E quem são as coordenadas desse ponto C? Escolha um ponto que tenha a mesma abscissa de um e a ordenada do outro. Veja que pelo desenho que eu fiz, tá? O C está na mesma altura do A, então ele vai ter a ordenada do A. Enquanto que ele está na mesma vertical do B, então ele vai ter a mesma abscissa do B. Partindo então dessa ideia, a distância de A até C é o módulo, porque nunca pode dar negativo, da distância entre A e B, do x, a distância horizontal, porque é xa menos xb. Perfeito? Enquanto que a distância BC, que é vertical, é a variação do YB para o YA. Então, YB menos YA. E aí eu tenho como aplicar Pitágoras novamente. A distância de AB, que está aqui, né? Que é a hipotenusa, aqui sempre vai ser perpendicular, é a distância de AC e a distância de BC como catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só que os catetos são essas diferenças, esses módulos.
E quando eu pego um módulo e elevo ao quadrado, eu ignoro o módulo, porque ao quadrado todo resultado vai dar positivo. E aí eu posso tirar esse quadrado daqui também, porque não vai ter mais ou menos, vai ter só a raiz. Eu posso escrever que a distância entre dois pontos é o quadrado da diferença entre as abscissas mais o quadrado da diferença entre as ordenadas numa raiz quadrada. Então, é a raiz quadrada dos quadrados das diferenças das coordenadas somadas. Beleza? Vamos praticar isso, que é mais fácil fazer do que pensar na fórmula. Olha só. Vamos calcular a distância entre os pontos A e B. Então, A é 0 e 3, o B é 2 menos 1. Gente, eu tenho que fazer variação em x, variação em y, elevar ao quadrado e tirar a raiz. Do 0 para o 2, variou quanto no x? 2 unidades. Do 3 para o menos 1, cuidado, o menos 1 é negativo, então você tem o 3 positivo. Entre eles você tem o 2, o 1, o 0 e o menos 1. Então são 4 unidades de distância entre um e outro. Então eu posso escrever assim, passo a passo? Pode. Ou eu posso ir direto para esse passo aqui, onde eu pego 0 para 2 é 2, né? Eu poderia escrever direto assim, ó. Vamos escrever assim. Ó. Poderia, né? E normalmente quando eu vou fazer, eu faço assim. Ó. Do 0 para o 2, 2 unidades ao quadrado. Do 3 para o menos 1, 4 unidades ao quadrado. Professor, mas e o sinal? Vai levar ao quadrado. Então, a hora que levar ao quadrado, vai ficar os dois positivos. Raiz quadrada de 4 mais 16, que é 20. Raiz quadrada de 20, gente, o ideal é que você tire da raiz aquilo que for possível, tá? Então, 20 é 5 vezes 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, você tira o 2 da raiz e mantém o 5. Legal? Olha só esse outro exercício. Determine o valor de m para que a distância entre A e B seja de 5 unidades. Então, eu estou propondo que a distância AB é igual a 5. O ponto A é menos 2 e m, eu não conheço m, o ponto B é 1 e 3. Bora lá! Então, a distância entre A e B vai ser a variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado dentro da raiz quadrada. Se eu sei que essa distância vale 5, eu vou trocá-la por 5. Variação em x é do menos 2 para o 1. Menos 2 menos 1, a gente vai ver que isso aqui vai dar menos 3, mas tanto faz se eu inverter, isso daria 3 positivo, que eu vou levar ao quadrado. E o y do A menos y do B, m para o 3, m menos 3 ao quadrado. Gente, é interessante tentar tirar essa raiz quadrada aqui, porque trabalhar com uma equação com radical vai atrapalhar. Então eu posso elevar ao quadrado os dois membros, né? Eu vou deixar fazer isso mais para frente aqui no slide, mas num dado momento você vai ver que eu vou tirar essa raiz elevando ao quadrado os dois lados, tá bom? Então aqui, menos 2 menos 1 dá menos 3 ao quadrado, dá 9. E o segundo parênteses ao quadrado é um produto notável. Isso aqui é tudo aquele segundo parênteses. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí aqui, ó, então eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Aqui e aqui. 5 ao quadrado é 25. A raiz quadrada com o quadrado simplifica. 9 mais 9 dá 18. M ao quadrado menos 6m mais 18 igual a 25. O que você tem aqui? Lógico, uma equação de segundo grau, né? Você pode aí subtrair o 25, então você vai ter m ao quadrado menos 6m menos 7 igual a 0. E aí eu não sei qual é o método que você prefere para resolver a equação de segundo grau. Ah, eu quero fazer fórmula de Bhaskara. Beleza. Eu gosto muito da soma em produto. Então a soma, quando o A vale 1, a soma é o B com sinal trocado e o produto é o C. Então são dois números cuja soma é 6 e o produto é menos 7. Números que o produto é 7, só pode ser 1 e 7. Ah, mas o produto é negativo. Opa, eles têm sinais opostos. Menos 1 e 7 ou menos 7 e 1. Se a soma dá positiva, é porque eu estou falando do menos 1 e 7. Então esse m pode ser menos 1 ou esse m pode ser 7. Senhor, mas como assim dois pontos? Né? Porque eu tenho aqui o ponto B, que é 1 e 3, e o ponto A tem a abscissa menos 2. Então ele está aqui, eu sei a abscissa dele. Ele está nessa vertical. Mas ele pode estar aqui ou aqui. Aqui estaria o ponto A1 com
Ah, desculpa. Não é isso mesmo. Com menos 2 para abscissa, menos 1 para a ordenada. E aqui em cima o A2. Com menos 2 para abscissa, 7 para a ordenada. Então esses dois pontos são possíveis. Por isso, 2 valores para ele. Beleza? Mais um exercíciozinho aí. Determinar o ponto C. Ah, professor, está cansativo. Tá bom, vamos fazer uma parada agora então nesse vídeo. Vou deixar esse exercício para o próximo, porque 20 minutos já foi bastante, né? Então no próximo vídeo a gente continua a partir daqui. Beleza?